Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião do Melhor da Terra. Essa reunião foi levantada em cima do versículo de Isaías 1,19, que diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se você estiver disposto a obedecer, vai desfrutar do melhor da terra. Que promessa! É uma promessa muito forte, dada por Deus. Se está escrito, ela se cumpre. Você desfruta, sim, do melhor da terra. Sem escassez, sem privações, tem para emprestar, não toma emprestado, tem mais do que o suficiente, é colocado por cabeça, por cima, é honrado. Isso é promessa de Deus. Tanto que está escrito: em todas as coisas somos mais que vencedores. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muito forte. Olha o que diz aqui em Josué 3, vamos ler o 7, 8, depois vamos pular para o 14. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Eu creio que Deus está falando algo muito importante, que fortalece a sua fé, liberando uma palavra de vitória para a sua vida. Primeiro, o Senhor disse a Josué que é algo que ele está dizendo a você, que hoje ele começa a te exaltar. Ele disse para Josué: hoje começa a te exaltar diante de todo Israel. Ele estava assumindo a liderança, ele tinha assumido a liderança de Israel no lugar de Moisés, ele se tornou sucessor de Moisés. As pessoas ainda estavam muito apegadas a Moisés, a reverência e a imagem que elas tinham era do Moisés, e agora era uma outra liderança. Então, Deus disse: eu vou te honrar. Eu vou fazer com que eles vejam que eu estou com você como eu estive com Moisés. Eu vou te erguer. Então, eu acredito que talvez você entrou num outro tempo, está assumindo aí talvez um lugar importante, uma posição importante,
mas talvez você ainda não tenha credibilidade, muitos ainda não têm dado a você a credibilidade. Não tem dado credibilidade. Ainda não vê você como essa pessoa capaz e etc. Mas Deus vai te exaltar. Deus vai mostrar que Ele é com você. Ele vai honrar as suas decisões. Ele vai honrar os seus passos de fé. Ele vai honrar como Ele honrou o Josué, porque o Josué deu aquela direção. Deus deu a ele uma direção e Ele deu ao povo. E aconteceu. Nos dias de Moisés, o Mar Vermelho foi aberto. Mas nos dias de Josué, o Jordão foi aberto. Ele transbordava, mas quando ele liberou aquela palavra, que os sacerdotes com a arca tocaram as águas, elas se dividiram. E o povo atravessou o Jordão em terra seca. Então, isso é muito forte, porque da mesma maneira que o Senhor honrou Moisés, abrindo um caminho no meio do mar, Ele também abriu um caminho no meio do Rio Jordão. E aquele povo viu a glória de Deus, sobre Deus atuando na vida de Josué. E Deus honrou Josué e exaltou Josué diante de toda a nação de Israel. Então eu acredito que Deus vai te levantar a um alto posto, Deus vai te honrar diante de pessoas que ainda duvidam da sua capacidade, se Deus realmente é com você, Deus vai te exaltar. Deus vai exaltar você e Ele vai fazer grandes coisas por seu intermédio. E Deus espera que você tenha essa capacidade de começar a dar passos de fé, como o Josué recebeu de Deus e ele liberou para o povo. E é uma coisa muito forte. O rio transbordava. E quando eles tocaram as águas, só tocaram as águas, os pés tocaram as águas, aquele rio foi aberto e a terra secou e todos passaram em terra seca. Então você vê como são as coisas, né? Tudo que nós precisamos é dar passos de fé. Nós precisamos crer no Senhor. Às vezes o que está faltando é exatamente isso, você agir com ousadia, como Deus tem te orientado, Ele tem falado com você, Ele falou com Josué, e Josué foi lá e agiu com ousadia. Porque muitas vezes Deus está falando com a pessoa e ela não tem ousadia de ir lá. Falta ousadia. Mas Deus falou com Josué e Josué falou com eles. E Deus se manifestou com poder. Às vezes uma coisa está fechada. Como é que eu vou atravessar essa situação? Começa a pisar, começa a entrar, começa a experimentar, começa a avançar. Foi assim, quando eles tocaram os pés nas águas, elas se dividiram. Exatamente assim a vida. Nós damos um passo de fé. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou vencer essa situação? Por que você não avança? Não adianta nada você ficar do lado de um lado do rio, falando, como é que eu vou atravessar esse rio? Como é que eu vou para o lado de lá? Como é que eu vou... Peraí, eu vou dar passos de fé, eu vou começar a molhar meus pés. Eu vou começar a entrar. E Deus vai abrir para mim. Ele vai criar meios. Falta isso em muita gente, falta isso em muitos cristãos. O Deus que foi com Josué é o mesmo. Eu, Senhor, não mudo. Ele, inclusive está escrito assim, eu, Senhor, não mudo, por isso que vocês não são destruídos. Ele não muda. As pessoas mudaram. Muitos estão vivendo de forma incrédula, e conjecturando, e questionando, lamentando, duvidando. Mas o que você tem que fazer? Você tem que crer no Deus que nunca deu um motivo sequer para duvidarmos dele. Ele vai te honrar.
Agora, Deus não trabalha sozinho. O povo teve que molhar, os sacerdotes tiveram que crer no Josué e molhar os pés. Eles tiveram que ir entrando no rio. Então você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer na palavra do Senhor. E dar condições para Deus fazer na sua vida. Você precisa começar a entrar, a molhar os pés, a dar passos de fé, a experimentar, a agir com ousadia. Fazer uso de uma fé agressiva. Não ficar aí, pensar como é que eu vou atravessar. Deus está falando com você. Que Ele vai te exaltar. Dê os passos de fé que Ele vai te exaltar. É isso que você tem que fazer. Dê os passos de fé. E Ele vai te exaltar. Primeiro, você recebe uma palavra de vitória. O que você tem que fazer? A fé é como um portal. Você atravessa esse portal. Você crê. Você está aí recebendo a palavra. Então, você está crendo. Mas agora, após atravessar esse portal de fé, você precisa trilhar o caminho da fé, que é continuar crendo. Você tem que permanecer crendo. Em meio aos obstáculos, às dificuldades, às negativas, você tem que permanecer crendo. Não cedendo para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, para as circunstâncias. Você continua crendo. Você continua dizendo, eu creio. O Senhor me liberou aquela palavra de vitória. Eu creio nisso. E é isso que eu vou viver. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, eu creio. Porque fé não é sentimento. Se você está aí esperando sentir algo, talvez nunca sinta. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Elas precisam de sentimentos apoiando. Mas muitas vezes nós não temos um sentimento sequer nos apoiando a dar passos de fé. Nós não sentimos vontade, nós não vemos um porquê naquilo, mas nós temos que crer. E quando nós cremos e agimos a nossa fé, permanecemos nessa fé, crendo, sem duvidar, sem ceder, sem nos curvar, sem nos abater, crendo. Vem uma má notícia, você diz, não vai ficar assim. Deus me prometeu diferente e eu vou esperar por uma notícia diferente. Não, mas agora já está, isso aí já está consumado, não tem mais como reverter. Tem. Não, mas não tem. Tem. O Senhor é o Deus do impossível. Ele pode reverter qualquer coisa. Não, mas você não entendeu, já foi dada a palavra final, já chegou no limite, não há mais a quem recorrer, já está definido isso aqui. Não está, não. Não está, não. A palavra final é do Senhor. E Ele me prometeu vitória e eu vou vencer essa batalha. Eu vou terminar por cabeça, eu vou terminar vitorioso. Ele me prometeu uma vida vitoriosa, Ele me prometeu vitória, Ele liberou uma palavra de vitória para mim e eu vou continuar crendo nisso. Então, isso é trilhar o caminho da fé. Não é apenas crer num dia em que você recebeu aquela palavra, você ficou animado, mas depois você foi murchando e se entregando às situações e aos sentimentos. Não, aí você não vai longe mesmo. Mas quando você passa o portal da fé e trilha o caminho da fé, você continua, você permanece no caminho da fé, você vive os milagres. O Senhor está dizendo que hoje Ele começa a te exaltar. Hoje Ele começa a te exaltar. E o Senhor está dizendo, vá molhando os pés. E as coisas, esse rio vai se abrir. As coisas vão ser abertas para você. As coisas vão sendo mudadas. Você vai ver. Começa a molhar os pés. E você vai ver Deus abrir. Tudo que está fechado hoje vai ser aberto. Deus vai abrir. O Jordão foi aberto. Foi uma estrada, foi aberta no meio do rio.
O rio transbordava, mas quando eles começaram a molhar os pés, as águas se dividiram e eles passaram em terra seca. Deus está lhe prometendo algo estrondoso. Deus vai te exaltar. Começa a molhar os pés. Começa a dar os passos de fé. Vai dando. Vai experimentando. E não se importe com os nãos. Vai entrando, vai insistindo, insista. Sabe? Haja com ousadia. E você vai ver as águas, elas vão, elas se dividiram e formaram muralhas ali. E o povo passou em terra seca. Deus continua o mesmo. Ele vai te dar essa vitória. Você vai atravessar. Você vai para o outro lado. Você vai atravessar. Pode acreditar. Você vai sair dessa margem e vai chegar na outra margem. Você vai para o outro lado. O outro lado é vitória. Quando você atravessar o Jordão, como o Senhor disse para Israel, vocês vão possuir a terra. A terra é sua. Deus está dizendo que a terra é sua. Deus está dizendo que essa vitória é sua. Você já venceu. Pode ir. Vai seguro. Deus vai te exaltar. Todos vão ver que o Senhor é com você. Como disse Raabe para os espiões, nós ficamos sabendo como o Senhor derrotou os egípcios, como ele secou o mar e como vocês aniquilaram os reis amorreus. Como vocês aniquilaram com os reis amorreus. Entendeu? Os espiões disseram para Josué, sem dúvida o Senhor nos deu a terra, porque eles estão tremendo de medo de nós. Confia no Senhor, Ele é com você. Não tema nada, é o inimigo que vai ficar com medo de você. Não ceda para as negativas, vai entrando, molhe os seus pés, vá molhando, que as águas vão se dividir. Elas vão o rio vai ser aberto, como o Mar Vermelho foi aberto, o Jordão também foi aberto. Então, mais uma vez, você vai viver a glória de Deus. Mais uma vez. As águas se dividiram no Mar Vermelho e as águas se dividiram no Jordão também. Era impossível Israel atravessar, mas Deus abriu um caminho no meio do rio também. Deus abriu um caminho no meio do mar e abriu um caminho no meio do rio. Então você vai viver mais uma vez a glória de Deus. Você vai chegar do outro lado. Você vai possuir a terra. Deus vai te exaltar. Deus vai honrar você. Hoje eu começo a te exaltar. Hoje eu começo a te exaltar. Então a palavra para você é: como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, como eu fui com tantos, eu vou ser com você. E como muitas vezes eu criei meios, em meio a tantas impossibilidades, eu vou criar meios na sua vida. Eu vou abrir portas, eu vou abrir caminho. Eu vou te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Levante-se com poder, porque é tempo de muitas vitórias. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Jorge, como que era a vida do senhor antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? E o que mudou a partir do momento que o senhor entrou no Ministério Mudança de Vida e passou a ouvir as pregações, as mensagens que são pregadas dentro do Ministério Mudança de Vida? Pastor, a minha vida, antes de conhecer o Ministério, era totalmente errada, né? Eu vivia na bebida, eu bebia muito, era noitadas e noitadas, que eu trabalhava com rodeio, né? E era uma vida assim, eu percebia que só andava para trás. Bebia muito. E então chegou um certo tempo que eu via que tinha algo de errado na minha vida, eu precisava mudar. E graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho,
que me trouxe para o Ministério Mudança de Vida, que já faz há 9 anos que eu estou no Ministério. E de lá para cá foi só aprendendo com a palavra, tudo que saía do altar, a gente colocando em prática. A vida foi mudando, transformando, deixei de beber. Graças a Deus, hoje, desde de lá para cá, só um suco, nada de bebida. E colocando em prática que a gente vai aprendendo com a palavra. Graças a Deus, a família abençoada. Até agora, há uns anos atrás, meu pai sofreu um AVC, né? E a gente buscando, sofremos muito com ele, porque querendo ou não a família sofre junto, né, pastor? E hoje, graças a Deus, jejuando, buscando, buscando a cura para ele. Hoje, graças a Deus, meu pai está curado. Ele ficou 1 ano e 6 meses se alimentando por sonda, né, com o AVC que teve. E graças a Deus não ficou sequela nenhuma, paralisou nada. Deus é maravilhoso. E então hoje ele está curado. Graças a Deus, a família já, buscando pela família, a família já a minha irmã não era evangélica, agora já está começando a ir na igreja evangélica, então eu sei que Deus está agindo na família, graças a Deus. E eu quero dar um testemunho na área profissional. Há uns 2, 3 anos atrás eu trabalhava em 2 serviços, né? E querendo buscar algo melhor, eu fui fazer um curso e acabei saindo de um serviço e o que eu fiquei, a empresa perdeu o posto de serviço. Então, resumindo, eu acabei ficando sem os 2 serviços, os 2 trabalhos. Eu fiquei 1 ano parado, 1 ano desempregado, que foi assim, misericórdia, Deus, só Deus cuidando, né? Mas em momento algum eu deixei de fazer a obra, em momento algum eu deixei de buscar Deus, em momento algum eu deixei de dizimar, de ofertar. Nesse meio tempo que eu falei com o advogado, me caiu um dinheiro na mão. Eu falei, nossa, vai dar para mim fazer alguma coisa, pagar. Mas o Espírito Santo tocou e para mim ofertar. Tocou em mim e aquele dinheiro que às vezes eu falei, não, vou fazer o que o Espírito Santo me tocou, eu dei como oferta na obra, aquele dinheiro. E aquilo foi uma bênção na minha vida, pastor, porque depois daquele dia, 1 semana ou 2 depois, eu liguei para o advogado de novo. Aí o advogado falou, Jorge, olha, é impossível, mas tem alguma coisa para você aqui, vem aqui no escritório. Aí eu fui lá no escritório, o que aconteceu? O juiz liberou para mim meu fundo de garantia, né? Mesmo sem ter ocorrido a audiência, né? Sem ter decretado valores, nada, o juiz me liberou meu fundo de garantia que estava preso e o seguro-desemprego. Então, você vê que Deus já agindo. E deu tudo certo, graças a Deus. Hoje, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Hoje estou trabalhando, graças a Deus. E no curso que eu fiz, para uma área diferente, aqui na nossa região, não era, como é que eu vou dizer, oficializado, não era, a prefeitura não pegava em cima. Graças a Deus essa lei foi aprovada, então agora as portas vão se abrir nessa área que eu me formei. E daqui para frente, em nome de Jesus, é só as bênçãos, né? E em momento algum deixei de dizimar, ofertar, pastor. Eu acho que isso que fez a diferença, né? Que chegou a hora e agora é só bênção, né? Aquela atitude foi a diferença. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, para que ela receba esse poder, essa força, essa coragem, e que ela vá, meu Pai, com toda ousadia, porque o Senhor é com ela, que ela não se intimide mesmo, que ela dê passos de fé ousados, que ela avance, porque, Senhor, o Senhor vai honrar os passos de fé dela, o Senhor vai exaltá-la, o Senhor vai honrá-la, o Senhor vai, meu Deus, abençoar a vida dela com vitórias, vai levá-la para o outro lado e ela vai possuir a terra. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam poderosamente abençoados com curas, libertações, que portas sejam abertas, que milagres sejam materializados, que famílias sejam salvas, que todos obtenham as respostas, que o enfermo, meu Deus, seja completamente restaurado. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e eu não sei o que ela colocou para receber oração, mas eu peço as definições, as mudanças agora, que o impossível seja materializado.
Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam prosperadas, enriquecidas, abençoadas, que portas sejam abertas, que vivam milagres, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, que volte para esses fiéis. Desperta mais semeadores, levanta mais semeadores. Ó Senhor, todas as pessoas têm sido abençoadas por esse programa, mas que ainda não se tornaram semeadoras, que sejam tocadas e que elas façam a experiência, que deem esse passo de fé. Eu tenho certeza que o Senhor vai honrar e vai mostrar para elas que esse é o caminho, que faz diferença. O Senhor vai mostrar a diferença. Que elas façam a experiência e elas não vão se arrepender. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, renovadas, fortalecidas. E, meu Deus, que cada uma esteja recebendo essa palavra, possuindo no Espírito e permaneça no caminho da fé. Obrigada, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a reunião do Melhor da Terra. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha, sei que Deus vai se manifestar na sua vida com grande poder. Conte conosco, do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou permanecer aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 2 de julho. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 2 de julho. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente.